tirar algumas dúvidas, fazer algumas questões, exercícios da parte de vocês que não entenderam alguma coisa sobre para a prova 2, que vai ser a semana que vem. Então, mais uma vez, as informações sobre a prova, a data da prova e os horários disponíveis para fazer na prova estão disponíveis na plataforma do AVA, ok? No ambiente virtual de cálculo unificado. Lembro mais uma vez que as listas de exercícios estão já no AVA, até o último tópico, integrais impróprias, ok? Muitas dessas listas, por não falar quase todas, têm resolução ou respostas, tá? A gente viu que algumas respostas poderiam estar erradas, mas como eu falei sempre, o gabarito tem que ajudar a vocês, não tem que complicar. O gabarito é como uma guia para vocês, tá? Para facilitar na resolução do exercício. É uma guia que diz aonde que vocês têm que chegar quando começam a fazer o exercício. Tá? Mas nem sempre a resposta está certa. Como eu falei, a gente já viu há 2 aulas passadas, tinha uma dúvida sobre uma resposta de substituição trigonométrica, cuja resposta estava errada. Tudo bem. Aí, como eu falei, não tem que ser muito confiante na resposta do gabarito. Tá bom? Beleza. Então, hoje a gente vai se focar em resolução de exercícios. Eu vou falar um pouquinho, como eu falei, de alguns métodos da parte de integrais impróprias para determinar se uma determinada integral imprópria é convergente ou não, usando um outro teste de comparação, ok? Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente na parte, quando a gente estiver na parte de integrais impróprias. Ok, o conteúdo para P2 é justamente a partir de problemas de otimização. Então, isso corresponde à lista número 14, se eu não me engano, de problemas de otimização. Então, alguém tem uma dúvida? Vamos começar, como sempre, com problemas de otimização. Então, problemas de otimização. Alguém tem alguma dúvida sobre a lista de problemas de otimização ou sobre o conteúdo de problemas de otimização? Ok. Então, problemas de otimização, aqui só lembrar que para resolver um problema de otimização, a gente precisa, ou estamos querendo maximizar ou minimizar uma quantidade, né? Uma quantia. Aqui, o problema de otimização, sempre queremos maximizar ou minimizar uma quantidade. E isso vai ser feito justamente, se reduz a encontrar valores max e min de uma função. Ok? Valores max e min de uma função. Se dá para fazer, Rafael, dá para fazer. Você pode pedir qual o exercício, mas dessa parte, a lista dessa parte de otimização já está feito, tem a resolução dos exercícios. Ou seja, o gabarito já está disponível na plataforma AVA. Eu posso explicar o gabarito, se você quiser de algum exercício em particular, dessa parte de problemas de otimização. Ok? Beleza, essa lista daqui de problemas de otimização, se eu não me engano, nossa lista como falei, é a lista 14. Vamos botar isso aí, e lista 14. Então, esse daqui é a lista 14. Ok?
Beleza, lista 15, então, passamos a outra lista. A lista 15 é notação sigma e sumas de Riemann. Então, notação sigma e somas de Riemann. Esse daqui é a lista 15. Então, alguma dúvida sobre essa parte aqui, dessa lista de exercícios? Desses conceitos de sigma, suma, notação de Riemann, sumas de Riemann? Querem que eu repeta, fale de novo de algum conceito em particular dessa parte aqui? Eu ia perguntar, eu ia pedir, na verdade, para tu repetir sobre o soma de Riemann, porque eu não peguei muito, tipo assim, quando ele dá lá um limite, aí você meio que traduz para soma de Riemann, eu não entendi muito bem isso. Ok, perfeito. Então, vamos lembrar então rapidamente que seria uma suma de Riemann, né? Isso estava feito, ou seja, saía do fato de que você considerava uma função limitada para efeitos de entendimento. A função tinha que ser contínua, tudo bem? Então, essa era a nossa função, né? Contínua, no intervalo fechadinho A e B. Então, da onde saem as sumas de Riemann? Vamos supor que nossa f, então, fica definida no intervalo AB. Pegamos um x, ele faz f de x. E vamos supor que f de x é não negativa para todo x em AB. Isso somente para efeitos de entendimento, né? Então, a gente quer calcular a área da região S, né? Onde S era justamente a região delimitada entre o gráfico da função f, que é maior ou igual do que zero. Então, o gráfico fica acima do eixo x, sim? Pode pegar algum ponto no eixo x, tudo bem, mas não pode ficar embaixo do eixo x, por causa de que ela é maior ou igual do que zero, ok? Então, a gente considerou partições, né? Para nos aproximar à área. Primeiro, a ideia das sumas de Riemann surgiu por calcular a área de S, certo? A área de S, a área dessa região S, ok? Agora, a área, como era para calcular? A gente tentava dividir essa região em retângulos, porque a área dos retângulos são bem fáceis, né? Era base por altura. Então, para esse efeito, a gente particionou esse intervalo AB primeiro em intervalinhos do tipo TI, TI menos 1, TI, TTN, né? T0. Ou X1, X2, X. Então, a gente chamava uma partição a esse conjunto do seguinte tipo. A gente fazia A, vai ser T0, T1 e Tn, que seria V. Onde N é um número natural tão grande como você quiser. Primeiro fixa um N. Por exemplo, pode ser 2. Ok, vamos a dividir nosso intervalo AB em dois intervalos. Fixa N, escolhe outro N. N igual a 4. Então, vamos dividir nosso intervalo em 4 subintervalinhos. Ok? A gente fazia isso de tal forma que o comprimento de cada subintervalinho que você está pegando seja no mesmo, né? Por exemplo, nesse caso, seja B menos A sobre N. O sea, cada comprimento de cada subintervalinho, ou seja, a medida desse daqui, de um desses daqui, vai ser justamente esse número, B menos A sobre N. Tá bom? Uma vez, por que estou fazendo isso? Justamente como falei, para, num começo, para simplificar as contas. Sim? Aí, agora, nossa base de cada retângulo vai ser esses subintervalinhos da partição. Seria nessa parte, né? Aí você construi, a gente construiu intervalinhos usando agora a altura. A gente escolhia a altura, né? Num princípio, num começo, a gente escolhia o valor mínimo da função nesse intervalinho TI menos 1 TI, ou o valor máximo, né? Mas a verdade é independente, como a gente falou, isso não depende, isso basicamente você pode pegar qualquer numerinho dentro desse intervalinho. Por exemplo, a gente pegava aí, que seriam os pontos amostrais, né? Um TI estrela, qualquer que esteja dentro desse intervalinho. Okay?
e TI estrela são pontos amostrais que estão dentro desse intervalinho. Que não necessariamente tem que ser o valor máximo da função, ou mínimo, poderia ser o extremo direito, o extremo esquerdo, tanto faz. Escolhe um. Tá? Aí você, a altura, vai pegar justamente como a imagem desse TI estrela. Então, essa vai ser minha altura de meu retângulo. Então, eu vou construir um retângulo de base TI menos 1 TI e altura F de TI estrela. Então, esse retângulo, eu vou calcular a área. Isso eu vou fazer em cada subintervalinho. Então, cada subintervalinho, a área vai ser base por altura, mas a base vai ser TI menos 1, justamente, vezes a altura, que a altura que eu escolhi, peguei esse ponto aí, a altura que eu escolhi é justamente F de TI estrela. Então, aí aparece F de TI estrela. Isso seria a área de um retângulo. ¿Sí? Isso seria a área de um retângulo. ¿Sí? Desse retângulo vermelho aqui. Ok? Isso faço em cada subintervalinho. Então, eu vou ter muitos retângulos e muitas áreas desse tipo. Agora, eu vou somar a área de todos esses retângulos. ¿Sí? Vou pegar todos esses retângulos em cada subintervalinho. Quantos subintervalinhos tenho? Tenho N. Então, aí aparece esse símbolo de somatório. ¿Sí? Então, esse daí agora vai passar a ser a área de todos os retângulos. A área de todos os retângulos. ¿Sí? Você pega a parte do intervalo AB, construi dessa maneira, pega pontos amostrais e vai construindo as alturas. E vai construindo retângulos. Depois de fazer isso, você soma todas as áreas desses retângulos. Que seriam base por altura, mais base por altura, mais base por altura. Por isso que aparece somatório aqui. Ok? Suma, então, essa vai ser a área de todos esses triângulos. Mas acontece que isso daqui vai se bem aproximar. Tudo bem, aí eu peguei o N, né? Aqui. Peguei o N, que era a quantidade de subintervalos que eu vou fazer na minha partição, do meu intervalo AB. Como eu falei, você pode pegar primeiro 2. N igual a 2. Ok, então, meu intervalo vai ser dividido AB em 2 intervalinhos. Eu vou ter 2 retângulos, então. ¿Sí? Pode pegar N igual a 1000. Então, meu intervalo AB vai ser dividido em 1000 retangulinhos, 1000 subintervalinhos. Eu vou ter 1000 retangulinhos. Vou calcular a área de cada um desses retangulinhos, sumo, aí aparece esse cara aqui. Essas são a representação matemática da área desses, cada um desses retângulos, de todos os retângulos, a área de todos esses retângulos. ¿Sí? Então, à medida que N vai crescendo, ou seja, cada vez que você vai pegando N mais grande, isso quer dizer que esses intervalinhos aqui, TI menos 1 TI, cada vez vão ficando mais finos. ¿Sí? No limite, se você pegar N muito grande, isso quer dizer que esse subintervalinho cada vez vai ser quase um ponto. Ou seja, no limite vai ser quase um ponto mesmo. ¿Sí? Ou seja, no limite, a base desse retângulo, cada um desses retângulos aí nessa construção, seria quase só um ponto, basicamente. ¿Sí? E quando que acontece isso? Era justamente uma condição necessária, era quando esta F tem que ser contínua. ¿Sí? Porque a mesma construção, lembrem que essa construção valia num começo para F de x maior ou igual do que zero, mas depois, como falei, você faz a mesma construção sem esta condição necessariamente, ou seja, F de x pode ser positiva ou negativa, mas se ela é contínua, então esse limite aqui, quando você vai pegar o limite, se aproxima de área de S, da qual queríamos, quando N tende para mais infinito. Ou seja, quando N cresce cada vez mais, ou seja, um número muito grande, esse número aqui, que são as sumas das áreas, vai se aproximar muito bem dessa área. Agora, a pergunta é, quando que é sempre... Então, você aí, a gente definia, né? Limite, então, quando N tende para mais infinito dessas sumas, dessas áreas. Então, como se aproxima, eu vou definir como sendo a área da minha região A de S, né? Isso seria A de S.
Então, isso era no caso, como falei, quando era f era maior ou igual do que zero. Mas você faz a mesma construção, só que agora o problema está nessa parte. Como é um limite, esse limite poderia existir ou não, né? Então, quando que vai existir esse limite? Justamente quando f tem essa f é contínua, como a gente falou. Porque justamente essa condição é a que faz possível que esse limite aqui acima seja um número, ou seja, se aproxime de algum número. Que no caso geral, quando f não é não positivo, não negativa, esse pode ser um número negativo. Sim? Pode ser zero também, tanto faz. A questão é que existe um número no caso. Sim? No caso geral, então, no caso geral, você faz a mesma construção, sendo a mesma construção, sim? A mesma construção. O que quer dizer com isso? Você pega o intervalo AB, pega uma partição, todos os intervalinhos do comprimento igual, calcula agora esse cara aqui, que vai ser a mesma coisa, pontos amostrais, só que essa interpretação aqui já não vai ser interpretação de área, né? Mas vai ser a área dos retângulos, só que como a F, no caso geral, pode ter partes positiva, negativa, tanto faz, essa daí não necessariamente vai ser a área. Sim, porque f de x, f de ti estrela, nesse caso, pode ser negativo. Sim, mas o mesmo raciocínio vale. Sim? Ou seja, esse cara aqui, esse número, vai se aproximar quando f é contínua de algum número, quando n vai crescendo. Nesse caso, no caso geral, a mesma construção você faz então quando n vai para mais infinito. Só que como n, f agora não necessariamente é maior ou igual do que zero, esse número não necessariamente vai ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Mas a gente definiu como o valor da integral de a a b de f de x diferencial de x. Certo? Quando que esse limite vai ser um número? Quando f é contínuo. Então, se f é contínua, então esse limite aqui, eu vou botar em estrelinha, o triângulo, se vocês quiserem, triângulo, é um número real. É um número real. Ela converge. Tá? Então, nesse caso, e essas de aqui são chamadas as sumas de Riemann. Nesse caso, são chamadas as sumas de Riemann. Sí, porque justamente o matemático Riemann foi quem criou essa ferramenta, ele fez essa aproximação. Ok? Essas sumas de Riemann aparecem numa primeira forma, como falei, quando a gente quer calcular área de regiões limitadas entre gráficos de funções contínuas, como a gente começou. Mas, de fato, você faz a mesma construção, só que agora esse cara aqui não vai ser a área, como eu falei, mas vai continuar sendo um número. Ou seja, a gente quer saber quando que ele vai ser um número. E acontece que se você botar a condição de que f seja contínua, então ele vai ser um número, esse limite vai existir. É esse número que a gente vai chamar integral de a a b de f de x. Tá bom? É assim que surge a ideia de sumas de Riemann. E acontece que a mesma construção continua valendo, ou seja, vale, está bem definida para a integral definida. Ok? E assim que aparecem as sumas de Riemann. O que são as sumas de Riemann? Se vocês percebem as sumas de Riemann, como que a gente montou? É comprimento do intervalo, de todo o intervalo. Qual é o comprimento de cada subintervalinho da divisão? É ti menos 1. Certo? Vezes a função avaliada em algum numerinho que pertence, que nesse caso seria ti estrela, que pertence a esse subintervalinho. Fechado. Assim que se forma a suma de Riemann. Então, qualquer suma que vocês olhem, que vocês consigam expressar, suman, né? Suman de 1 a n. A função avaliada em um número que pertence a esse intervalinho, vezes o comprimento do intervalo. O comprimento do intervalo ti menos 1 ti. Então, isso é uma suma, e vocês sumam esses números, todos esses produtos, isso representa uma suma de Riemann.
sempre. Okay? De alguma função. Que função vocês, às vezes, nos exercícios têm que descobrir. Tá? É assim como sai ou surge a função sumas de rima. E essa notação de sigma, que, como falei nessa aula, simboliza a somatória. Notação, como a gente falou. No lugar de escrever, por exemplo, eu tenho N números. Então, no lugar de escrever A1, A2, até a AK, vamos chamar. AK, eu vou escrever simplesmente usando esse símbolo de sigma, somatória. Então, esse do lado esquerdo, eu posso escrever como, eu boto o índice I, vou chamar, vocês podem chamar qualquer outro índice, J, L, M, N, tanto faz. Eu escolhi I, então quando I começa de 1 e vai até K, dos A sub Is, isso quer dizer que basicamente estou fazendo a operação do lado esquerdo. Estou somando A1, A2, 3, 4, até AK. Tá? Esse símbolo de somatório tem propriedades, como falei. Ela pode ser, vocês podem redistribuir o símbolo de somatório, por exemplo, a IVI, com I de 1 até K, propriedade. Então, o símbolo de somatório entra a cada parcela. E quando tem uma constante também, a constante sai do somatório. Sim? Ou seja, vocês têm uma constante que não depende do índice, que nesse caso é I. Não depende do índice. A constante sai fora do somatório. Sim? As mesmas propriedades. Sim? Essas propriedades são fáceis de verificar, porque justamente usando essa definição aqui assim. Sim? Não são difíceis. Então, aí que a gente usou essa somatória, esse símbolo de somatória. Analogamente, mais para frente, a gente viu um símbolo de produtória, né? Esse símbolo de somatória. Analogamente, na parte de frações parciais, a gente introduziu um símbolo de produtório. Sim, símbolo produtório, no lugar, funcionava igual que a somatória. No lugar de escrever do lado esquerdo agora a suma, eu quero produto, por exemplo. A1 vezes, A2 vezes, AK. Estou multiplicando agora, no lugar de somar. Então, eu falei, no lugar disso, eu vou introduzir o símbolo π grande e eu vou fazer o mesmo. Ficar aí. Então, esse daqui é chamado símbolo de produtória. Por que símbolo de produtória? Justamente porque ele me simboliza um produto. Agora, no lugar de você somar, como no símbolo de somatório, você vai multiplicar os caras. A produtória, desde quando I vale 1 até K de A sub I. Você vai multiplicar A1 vezes, A2 vezes, A3 vezes, até a K. Então, esse símbolo de produtória também tem a mesma propriedade que essa parte aqui, do item da constante. Então, se você, por exemplo, faz a produtória de uma constante vezes os números, essa constante sai da produtória. E aí. A primeira propriedade, isso já não vale. E essa geralmente já não vale para a produtória. Ou seja, não é verdade que você se multiplica aí VI na produtória. Não é verdade que a produtória se distribui. Não, isso não é verdade. Isso é diferente. VI. Sim, não é verdade. E isso é bem fácil de verificar, não é difícil também. Tá bom? Então, esse símbolo de somatório justamente reduz a nossa notação de estar escrevendo cada vez essa parte do lado esquerdo a só escrever a parte do lado direito. Tá? Isso é o que ajuda basicamente a melhor escrita da parte de sumas de rima. Ok? Alguma dúvida? Mais alguma Ajudou dúvida? bastante você. Ok? Acho que não. Perfeito. Então, isso seria com relação às sumas de rima. Lista 16, então. Vamos passando, então, a outras listas.
Lista 16 é o teorema fundamental do cálculo. Então, mais uma vez, teorema fundamental do cálculo. Do cálculo. Esta é a lista 16. Alguma dúvida, alguma pergunta? Querem que eu fale mais uma vez de algum conceito dessa parte daqui? Da lista 16, teorema fundamental do cálculo. Ok. Então, lembrança dessa parte. Aqui, o teorema mais importante é justamente o teorema fundamental do cálculo, que tem duas partes, né? A primeira parte, as duas partes servem, valem, são válidas, mais uma vez, para funções contínuas em intervalos fechados. Se tua função, por alguma razão, não é contínua no intervalo fechado que está pedindo a integral, duas alternativas. Você não pode usar o teorema fundamental do cálculo. Não pode. Ok? Segunda, se não pode, tua integral vai ter que ser uma integral imprópria, porque não vai ser uma integral simples definida, como a gente falou. Sim? Então, vai ter que ser uma integral imprópria. Como que se resolve uma integral imprópria? Tem que ver que se ela é convergente ou não, né? Como que se faz? A gente fez na aula da segunda, como tratar cada caso integrales impróprias, ok? Então, primeira hipótese bem importante é que você tem que ter uma função f no intervalo fechado contínuo. Importante, contínuo. Se você já tem uma função que é contínua, então você pode concluir duas coisas. O teorema fundamental do cálculo te diz duas coisas. Então, a função f' de x definido desde a a x f de diferencial dt é contínua na B e, além disso, ela é diferenciável. E diferenciável em AB. Como falei, no teorema eu enunciei no intervalo fechado AB, mas depois eu fiz uma observação que nos extremos, em A e B, esse limite aqui, a derivada, é justamente para ser entendido, a derivada lateral direita em A, se vocês quiserem, e a derivada lateral esquerda em B. Sim? Nos demais pontos dentro do intervalo aberto AB, isso quer dizer a derivada normal, a derivada, ou seja, lateral e, ou seja, a derivada esquerda e direita, essas são iguais, vão coincidir. Essa fórmula vale, né? Então, o primeiro item do teorema fundamental do cálculo te diz isso. Quando você tem uma função contínua, você pode, sempre pode, construir uma primitiva ou antiderivada de tua função. Estou chamando de equação. Sim? O que quer dizer uma primitiva ou antiderivada? Que justamente essa função tem a propriedade de que quando você deriva a função, coincide com a tua função original. Sim. Sim, isso quer dizer que é primitivo. Segunda parte é que a integral de A a B f de x diferencial de x para fazer a continha, já não é necessário, para uma função contínua, já não é necessário você fazer por definição. Aqui deveríamos fazer, pegar uma partição, construir as formas de rima, certo? E ver se esse limite converge, certo? Já não é necessário isso. Ele te diz, aqui o teorema fundamental do cálculo. Para uma função contínua, esquece dessa parte e você, esse valor dessa integral vai ser um número real. Mas como que você vai calcular? Fácil. Você vai pegar uma primitiva da tua função, f' de x, que eu vou chamar f' de x, e vai avaliar nos extremos do intervalo. Que vai ser b menos f de a. E esse é o valor da integral. Sim? Onde f' de x é igual a f'. Ok? Então, segunda parte do teorema fundamental do cálculo te diz isso. Que justamente não precisa já fazer
sumas de Riemann e calcular o limite para calcular o valor dessa integral. Para uma função contínua no intervalo AB, basta você encontrar uma primitiva de tua função integrando, que seria df5. E avaliar essa função primitiva nos extremos do intervalo, que é justamente essa parte. Tá? Observação. Na primeira parte, para uma função contínua, ele te diz, o teorema fundamental do cálculo te diz que é sempre possível construir uma primitiva de tua função. Sempre. Sempre é possível. Só que, se alguém já percebeu, observação, como estava falando da aula passada, por exemplo, a função exponencial de menos x quadrado é contínua em qualquer intervalo AB, em particular, por exemplo, em 0, 1. Certo? Ela é contínua, porque composição de funções contínuas. Um polinômio quadrático vezes exponencial. Composição de funções contínuas continua sendo contínua. Então, essa daí, exponencial de menos x quadrado, é contínua. Teorema fundamental do cálculo, parte 1, que me diz? Então, eu posso definir uma expressão de x, que vai ser integral de 0 a tx, exponencial de menos t quadrado, diferencial de t. Certo? Essa é uma primitiva ou antiderivada de exponencial de menos x quadrado. Sim, por quê? Pois, pelo teorema fundamental do cálculo, eu sei a derivada é justamente exponencial de menos x quadrado. Certo? Tudo bem. Só que é isso, ou seja, a primitiva existe. Isso te garante o teorema fundamental do cálculo. Só que não te diz, a primitiva, olhem como que está construída. Em função de uma integral definida. Então, para obter f sal de x, poder expressar f sal de x em termos de x como uma função normal, sino-sinal de integração, a gente deveria saber integrar isso por alguma técnica de integração e reescrever como uma função de x. Sim, em termos simples. A gente chamou função elemental, certo? Ou seja, quando f de x é uma função elementar, quando vai ser uma função elementar? O que quer dizer elementar, função elementar? Que ela uma função que pode ser obtida por suma, divisão, diferença, produto ou quociente de funções tais como polinômios, trigonométricos, logaritmos, raízes quadradas, cúbicas, enésimas. Se tua função pode ser obtida por alguma dessas funções ou alguma operação algebraica dessas operações, tua função se diz elemental. Só que, como falei da aula passada de integrais impróprias, acontece que essa função aqui, para essa função exponencial de menos x quadrado, a integral, em particular de 0 até x, não é elemental. Senão pode ser escrito a função, essa integral, 0 a 1, diferencial de x, por exemplo, aqui, 0 a x, t, não, f de x, não é uma função elementar. O que quer dizer que não seja uma função elementar? Mais uma vez, ela não pode ser obtida ou expressada por alguma operação que seja de suma, diferença, produto, quociente de polinômios ou trigonométricas ou logaritmos ou raízes quadradas, cúbicas, sei lá. Nenhuma dessas operações você vai conseguir, usando alguma dessas operações, você vai conseguir obter uma expressão algébrica para essa função de x. Isso o que quer dizer? Será bom ou será ruim? De fato, isso é ruim, sim? Porque na prática, como falei da aula passada, a gente quer saber quanto que vale, por exemplo, neste caso, a integral, por exemplo, de 0 a 1, o valor exato dessa integral. Quanto que é? A gente já sabe que esse é um número real. Já sabemos que esse é um número real. Queremos saber seu valor exato.
Como podemos calcular o valor exato? Como falei, se usamos técnicas de integração para tentar expressar essa integral em termos de alguma primitiva, ¿sí? Alguma primitiva, entre 0 e 1, aí temos o valor exato, né? Que seria f de 1 menos f de 0. Só que, como falei, essa primitiva existe, tudo bem, beleza. Mas essa primitiva não pode ser expressada em termos de funções elementais. Então, aí que está o detalhe. Como não é possível expressar em termos de funções elementais, a gente não pode obter o valor exato, porque para obter o valor exato, precisamos que essa primitiva de aqui, que está aparecendo, seja uma função elementar. Porque quando é uma função elementar, é basicamente fazer a diferença e dar um valor exato. Mas como essa não é uma função elementar, fazendo essa continha, se vocês quiserem aqui, usando essa primitiva aqui, quem seria? Seria basicamente a mesma coisa, a integral de 0 a 1 de exponencial de menos x quadrado diferencial de x. F de 0 vai ser 0, se eu uso essa primitiva aqui. E a mesma coisa, ou seja, não obtenho nada, não obtive nada. Eu quero saber mesmo assim qual seria o valor correto, exato. ¿Sí? Então, uma ajuda, como falei, é os testes de comparação, usar testes de comparação. Estimativas, ou seja, tentar aproximar esse valor por alguma outra integral de alguma outra função e ver se essa aproximação aqui não pode ser melhorada ou essa daqui também. ¿Sí? Então, com essa ideia é que aparecem os testes de comparação, porque agora, no lugar de uma integral definida, você pode se perguntar agora com integrais impróprias. Por exemplo, de 0 até mais infinito, essa função, será que existe? Mesmo que eu não possa expressar a integral ou a primitiva dessa função em termos de funções elementares, será que eu posso dizer que ela é convergente ou não? Então, na aula passada, a gente viu os testes de comparação, que basicamente nos ajudam a dizer quando que uma integral imprópria desse tipo e demais tipos, do outro tipo também, são convergentes ou não. E, basicamente, temos que ir na procura de funções que majorem essa função ou menores. ¿Sí? Então, aí que aparece esse Professor, problema. só Pode uma coisa falar. que não ficou totalmente clara para mim. Para que importa a gente saber se elas são convergentes ou não? Para saber se são um número real ou não. Para tentar calcular o valor. Ah, sim. Porque quando você tem uma integral imprópria, por exemplo, desse tipo, se você não souber se ela é convergente, se não for convergente, você para que vai perder o tempo em desenvolver ferramentas para tentar calcular se você já sabe que não é convergente, ou seja, não é um número. Mesmo que você invente ou crie muitas ferramentas para calcular esse tipo de integrais, no final de contas não vão render. Por quê? Porque você já sabe que ela não é convergente, ou seja, não é um número. ¿Sí? Não vai funcionar. Qualquer ferramenta que você criasse para tentar calcular esse valor vai dar errado. Por quê? Porque você já sabe que ela não é convergente. Segunda alternativa, se for convergente, se você conseguir mostrar por algum motivo, alguma razão, que ela é convergente, ou seja, é um número real, se aproxima, é um número real, então aí sim, a coisa está certa. Aí você pode criar agora, uma vez que você já sabe que é convergente, pode criar ferramentas técnicas para desenvolver métodos para tentar calcular ou aproximar esse valor. Aí vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque justamente como ela é convergente, tem que ser um número. Então, esse número existe, está em algum lugar. Eu quero saber seu valor. Então, agora vou na procura de ferramentas que façam possível me dizer onde mais ou menos está ubicado esse número. Esse valor, onde mais ou menos fica escondidinho. E aí que entram as técnicas de comparação, mais uma vez. Isso que ajuda, tá? É por isso que a gente precisa saber se ela, uma integral imprópria é convergente ou não. O mesmo acontece, vocês vão ver nos cursos mais para frente de equações diferenciais. Em equações diferenciais, igual, não todas as equações diferenciais possuem solução. ¿Sí? Então, é importante para atacar, ou seja, encarar uma equação diferencial, que você primeiro tem que
verificar, primeiro de tudo, que possui solução. Porque se essa equação não possui solução, para que você vai perder o tempo em encontrar uma solução que não existe? Que não existe. Então, por isso que é bem importante, primeiro, verificar a existência de uma solução, pelo menos. Aí você vai na procura de técnicas, desenvolver ferramentas para tentar encontrar essa solução. Então, aqui acontece o mesmo. Para que vai perder o tempo em encontrar ou aproximar o valor de uma integral imprópria ou definida, sei lá, quando você já verificou que essa integral imprópria não existe? Ou seja, se você não sabe de antemão que ela é convergente ou não, se ela é um número real, para que vai perder o tempo? Então, o primeiro de todo é sempre verificar se ela é convergente ou não. Uma vez você verificou que é convergente, beleza, ou seja, é um número. Agora, vamos na procura, onde mais ou menos fica escondidinho esse número. É assim que funciona. Ok? Beleza. Como falei, queria só reiterar repetir mais uma vez esse daqui. O item 1 te diz, o teorema fundamental do cálculo, te dá uma alternativa de construir uma primitiva de uma função. Mas essa primitiva não necessariamente é uma função elemental. Mais uma vez, o que quer dizer função elemental? Que você pode ser obtida por processo de suma, diferença, quociente ou produto de polinômios, trigonométricos, logaritmos, raízes quadradas, cúbicas, enésimas. ¿Sí? Se isso é possível, beleza. A nossa conta para integrais definidas ajuda. É exato. Mas existem funções para as quais essa primitiva que você está construindo aqui não é uma função elemental. E, por exemplo, para essa função, exponencial de menos x quadrado. Isso que quer dizer? Qualquer técnica, método de integração que você aplicar aqui para tentar calcular essa integral, em termos de funções elementais, não vai dar certo. Você nunca vai conseguir fazer isso. Porque, justamente a razão, essa função f de x não é uma função elementar. Tá? Então, aí acabou. Você não pode usar qualquer método que você criar de integração, vai dar ruim. Não vai dar certo. Então, a seguinte questão é, mas mesmo assim, eu sei que isso é um número real. Como que eu me aproximo? Como que eu posso tentar verificar onde que está esse numerinho? Aí, como falei, aparecem as estimativas. Tentar encontrar funções que sejam maiores ou iguais que essa exponencial de menos x quadrado e usar propriedades de integrais e tentar aproximar por valores tanto de embaixo como de acima. Tá? Aí servem bastante essas propriedades de desigualdade das integrais definidas. Tá bom? Então, não todas as funções, aqui quero ressaltar que não todas as funções, ou seja, todos os métodos de técnicas de integração funcionam para todas as funções. Não. Só funcionam para algumas. São bem especiais. Como falei da aula passada, essa não é a única função que justamente não pode ser calculado o valor explícito. Outro exemplo é o que a gente falou da função seno de x ao quadrado. Essa também não é uma função elementar. Ou seja, quando você, por exemplo, eu quero calcular esse valor. Beleza, eu sei esse daqui é contínuo, portanto, esse daí é um número real. Isso é garantido pelo teorema fundamental do cálculo. Mas agora eu quero calcular esse valor. Quanto que será? De novo, eu tenho um problema. Para calcular isso, de novo, eu preciso encontrar uma f só de x cuja derivada seja justamente essa daí dentro, para usar o teorema fundamental do cálculo. Mas, de novo, esse f só de x, o primeiro candidato seria dx seno de t quadradinho diferencial de t. Certo? Primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Mas, de novo, será que algum método de integração será que é possível usar algum método de integração ou técnica de integração para poder expressar isso daí em termos de funções elementais? A resposta é que não, mais uma vez. Então, aí o que eu faço? Como que calculo esse daqui, então, esse valor? Eu sei que é um número real. Está em algum lugar, é um número real, fixo. Como que eu posso decifrar onde que mais ou menos está? Será que é negativo? Será que é positivo? Aí entram essas técnicas de desigualdades, propriedades de desigualdades das integrais.
ok? Professor, na última aula, você deu esses dois mesmos exemplos aí das impróprias. Isso. São conhecidas todas as funções impróprias ou são infinitas elas? Não, são infinitas. De fato, existe uma infinidade de funções. Aqui você, somente jogando com isso daqui. Por exemplo, aqui, pode botar essa função. Depois, agora joga com as potências. X cubo. E vai aí. Quinta, x sexta, x octava. Acrescenta a potência. Então, como temos infinitas potências, são números naturais, né? Aí, infinitas funções que têm essa propriedade. Ok? Ok, obrigado, professor. Então, beleza. Então, as técnicas de integração só servem para uma quantidade só bem particular de funções. Mas, mesmo assim, essas funções são as que aparecem em alguns problemas do dia a dia, tá? Ok. Essa é a lista 16, 16, né? Do teorema fundamental do cálculo. Então, não esquecer essa daí. Então, passamos à seguinte lista, que seria a lista 17. Acho que a lista 17 não tem, só a lista 18. Integrais definidas. Teorema da variação total e regra de substituição. Então, integrais definidas. CVT e regra da substituição. Essa daqui é a lista 18. Ok? Então, alguma dúvida sobre a lista 18? Algum conceito que vocês querem que eu fale mais uma vez? Ô, Sobre essa professor, parte? eu tenho uma dúvida na lista 18 no exercício. Ok. É a letra F do exercício 5. A letra F do exercício 5. Justamente esse exercício que eu falei na aula, que esse daí não coincide com o gabarito, a resposta, certo? Ah, tá. Verdade, esqueci. Foi mal. Porque acho que a resposta é... Qual é? F é justamente esse daqui, né? Escrita na tela. É justamente essa parte daí, né? Menos arco tangente de cois. Como falei, essa parte, como falei, essa função, quando você deriva, ela dá, não a função, né? Ela dá justamente quase essa função aqui no item F. Ela dá seno de x sobre 1 mais cos ao quadrado de x. Certo? Só que aqui não tem cos ao quadrado, tem cos de 2x. Então, esse daqui, esse gabarito aqui, essa resposta está errada. Eu fiz isso na aula acho depois de substituição trigonométrica. Sim, está em algumas das aulas, no começo da uma das aulas, depois dessa aula de substituição trigonométrica. Ok? Mas para fazer essa daí, você tinha que substituir o cosseno de 2x, né? Isso. A ideia que eu fiz nessa parte era justamente desenvolver, eu apliquei aqui cosseno de 2x, a fórmula para a suma do cosseno de dois ângulos. Sim? Eu apliquei isso, e aí eu simplifiquei, aqui embaixo deu só em termos de cosseno, aí eu faço a substituição, né? U igual a cos, porque justamente a derivada, salvo o sinal, é a que aparece acima, que seria seno de x diferencial de x. E daí para frente é seguir só como potência. Ok? Então, mais dúvidas nessa parte? Você pode lembrar integral indefinida, por favor? Como assim? Você pode lembrar aqui que é integral indefinida, por favor? Indefinida, ok. Integral indefinida, ou seja, integral definida, então, integral definida
É um número, né? É um número. É um número, sempre um número real. A integral definida é esse valor dessa integral em um intervalo fechado, AB, por exemplo, dessa função. É um número, ou seja, a integral definida sempre é um número. Integral indefinida, já não é um número. Ela aparece para simbolizar uma família de funções. E agora temos muitas funções. Aí vem essa anotação, a mesma anotação da integral definida, só que você vai esquecer, já não vai escrever os limites de integração. Ou seja, você vai apagar A e B, essas letras. Simplesmente vai escrever assim. ¿Sí? E vai botar, por exemplo, aí aparece esse símbolo de integral indefinida, símbolo de integral indefinida, ¿sí? Símbolo de integral indefinida, e, por exemplo, aqui pode botar uma f sal de x, mais uma constante, não precisa ser constante c, então uma função f de x. ¿Sí? Então, quando essa equação está escrita assim, com um sinal de integral indefinido, isso quer dizer que essa daqui, isso simboliza uma família de funções. O que quer dizer família? Justamente tem muitas funções que satisfazem essa daí, essa equação. Essa equação, se vocês lembram da aula de integral indefinida, é equivalente a verificar que f de x é igual a f de x, f' de x. Isso é basicamente o que simboliza essa equação. ¿Sí? Então, essa equação simboliza, em quadradinho, simboliza uma família de funções. Ou seja, todas as funções f são tais que f' de x coincide com a função integrando, estão dentro dessa família. Por exemplo, integral do seno de x indefinido. Isso a gente sabe que cos menos cos de x. Constante c, né? Por quê? Pois, que temos que fazer? Pegar a função, as funções agora, do lado direito, derivar com relação a x, sim? E justamente quando você faz essa operação, dá a função integrando do lado esquerdo. Então, essa equação de aqui quer dizer que todas as funções, tais que, quando você derivar essas funções, te dão como resultado a função integrando, que seria seno de x. E quem são todas essas funções? Justamente são menos cos de x mais c. Aqui c é uma constante real. C é uma constante real. ¿Sí? Então, para todo valor de c, por exemplo, quem estão nessa família? Quem satisfazem esta linha? Vou botar as seguintes funções, então, satisfazem esta linha. Por exemplo, quando c vale 0, cos de x satisfaz, porque quando você deriva, ela justamente te dá seno de x. Também tem outra função, cos de x mais 1, quando c vale 1, a constante vale 1. Essa função também satisfaz, está dentro dessa família. Por quê? Quando você deriva, justamente te dá a mesma função do integrando. Também a função cos de x mais 2, cos de x mais 3, e assim. Também cos de x menos π. Também cos de x menos 1 meio. Menos de x menos raiz de 3. E aí? Quando c é um número real, você vai pegando valores para o c, todas essas funções satisfazem essa condição. Ou seja, quando deriva com relação a x, se dá a função do integrando, que seria seno de x. Então, todas essas funções, cos de x menos cos de x mais 1, menos cos de x mais 2, menos cos de x menos 1 meio, menos cos de x menos raiz de 3, todas essas funções estão dentro dessa equação.
dentro dessa equação. Ou seja, tem muitas, né? Tem um monte, infinitas funções. Então, essas equações, essas funções estão dentro dessa família, dentro dessa equação. Simboliza, ou seja, essa notação aqui em quadrado simboliza todas essas funções. É uma família de funções. Sim? Justamente por causa de que aqui não aparecendo os limites de integração. Quando aparecem os limites de integração, aí essa integral já não é indefinida, é definida. E isso já não vai ser uma família de funções, senão vai ser um número. Esse daqui é um número. É um número real. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser zero. Tá? Beleza. Então, regra de substituição. Substituição. Regra de substituição. Como que funciona? Vamos de esquerda para a direita, né? A primeira regra de substituição era basicamente f de x, de linha era assim, né? Linha de x, diferencial de x. Substituição indefinida era basicamente f de u, diferencial de u, né? Onde u é igual a g de x. Então, o diferencial de u é justamente g' de x, diferencial de u, é diferencial de x. Aqui. F. Certo? Essa era a nossa regra de substituição. Aí, a gente viu depois, para substituições trigonométricas, que tem uma regra de substituição inversa, né? Que agora funcionava. Agora, não temos que ir de esquerda para a direita, temos que ir de direita para a esquerda, né? Regra de substituição inversa. Certo? Agora, nessa parte, você tem que garantir, para essa substituição, no intervalo, que é a integral TPG, tem que garantir que tua função seja inversível. O que significa? Que tua função basta que tua função seja injetiva. Intervalo onde tua função seja injetiva. Agora, você, no lugar de ir agora aqui, f diferencial de x, você vai para a esquerda. Aí aparece um f de θ, né? F de θ, o g de θ, se vocês quiserem, g de θ, g' de θ, diferencial de θ. Certo? Porque agora, você, aqui nessa parte, fazíamos nossa variável original, introduzíamos uma nova variável chamada u, na regra de substituição simples, que vai depender de x. Nesta substituição inversa, tua variável original agora vai depender de uma função, de uma nova variável, que vai ser g de θ. Então, a diferencial de x vai ser o quê? Vai ser g' de θ, diferencial de θ. Okay? Substituição simples é ir de esquerda para a direita. Substituição inversa é ir de direita para a esquerda. Substituição simples, introduzimos uma nova variável que vai ser uma função da variável original. Substituição inversa, introduzimos uma, agora na variável original vai ser uma função de uma nova variável que você vai introduzir. Estou chamando θ, g de θ. Tá? Então, as duas são substituições, são regras de substituição. Só que a primeira é chamada regra de substituição simples e a segunda é chamada regra de substituição inversa. É justamente o passo inverso de fazer a regra de substituição simples, a primeira. Ok? Então, detalhe, para usar a regra de substituição, justamente tem que ter esse fator. Numa integral que vocês querem calcular, tem que ver esse fator aqui. Tem que ver esse fator. Por exemplo, quando vocês querem calcular, por exemplo, de algum polinômio, sei lá, ax ou x simplesmente. X diferencial de x, 1 mais x, botemos assim. Ax quadrado mais b, por exemplo, com a e b constantes, não
sendo zero, ok? Então, regra de substituição simples. Como funciona? O que está aparecendo aqui é justamente, se você percebe, depois de fazer muitas integrais por substituição de polinômios, vai ser a quadrada do que está aqui embaixo. Por que quase? Porque você tem uma potência aqui, quadrática, quando vai derivar, por exemplo, se eu faço seja u, todo o denominador, certo? Calcula a diferencial. Do lado direito vai ser derivada, então vai ser 2ax, constante b, zero. É o diferencial de x. Então, como falei, a parte de acima vai ser quase a derivada do denominador. Porque a derivada, justamente, na parte de acima só aparece essa parte aqui, x, diferencial de x. Mas dessa parte aqui, dessa diferencial, como eu falei nos exercícios, A é o número real, 2 é o número real, posso mandar a dividir. Eu posso fazer essa operação aqui. Por que estou fazendo isso? Justamente para substituir esse valor que aparece na parte de acima por esse outro valor da nova variável, que seria u. Tá? E era quase, como falei, salvo fazer uma operação de dividir ou multiplicar, tanto faz. Pode ser o contrário, dividir ou multiplicar. Sim? Então, mas mesmo assim, dá para fazer esse daqui. Né? Aí você tem i, então, pela substituição, integral indefinida, não temos muito problema. Então, o de acima, justamente esse cara, x de dx. Então, vai ser d de u sobre 2a. Vezes o de abaixo vai ser u. Então, aí apareceu. E aí vocês continuam, integram por logaritmo. Né? Aí vai ser logaritmo natural do absoluto de u. Certo? No absoluto, porque não sabemos se é negativo ou positivo, sei lá. Ok? Mais uma constante c. Por quê? Porque justamente uma integral indefinida. Não é um número, é uma família de funções. Estamos encontrando muitas funções. Sim? Agora, mas como falei, quando você começa, quando o exercício pede calcular uma integral indefinida em uma certa variável, você tem que ter a resposta na mesma variável. Quando fazemos substituição, a gente obtém a resposta na variável que vocês introduziram, que seria u nesse caso. Para voltar, você olha para a tua equação u e isola x. Nesse caso, desculpem, você olha quem era tu u e substitui. Então, aqui somente vai ser 1a logaritmo do absoluto de ax quadrado mais. E pronto. Conseguiu expressar o resultado em termos da variável original, que nesse caso era x. Ok? Então, muito importante essa parte aqui, quando vocês querem aplicar substituição, é sempre ver se essa parte de aqui, como eu falei, que seria a derivada da tua função aplicada na tua mesma função, que seria g de x. E se isso, sempre que vocês veem esse padrão, aí vocês, para integrar, calcular o valor dessa integral imprópria ou indefinida, calcular esse valor dessa integral definida ou indefinida, é bom fazer substituição, ou seja, usar método de substituição. Ok? Beleza. Mais dúvidas sobre essa parte aqui de regra de substituição? Ok. Então, essa daqui era a lista 18. Passemos então para a lista 19, que seria volumes. Sí, volumes por casca cilíndrica. Não era casca cilíndrica, era volumes mesmo, né? Então, aqui em volumes, alguma dúvida? Professor, pode fazer a 1D? Ok, agora fechar volumes. Lista 19. Pra mim, essa é a parte mais dificilzinha que vai cair.
Não é difícil desde que você saiba, a gente já não precisa deduzir a fórmula. A fórmula a gente já tem, sim? Seria a seção transversal, né? Então, o cálculo aqui, antes de fazer os exercícios, vamos lembrar como que a gente fez. Vocês têm. Então, as figuras, os sólidos que estão aparecendo aqui, podem ser gerados em torno do eixo Y, ou seja, por uma rotação em torno do eixo Y ou por uma rotação em torno do eixo X. Tanto faz, sim? O importante aqui, como falei, é que você tem um sólido aqui. Vamos desenhar assim. Um sólido, como falei, pode ser no eixo X, no eixo Y, tanto faz. O raciocínio é o mesmo. A fórmula é a mesma, só que a variável varia. No lugar de X, agora você vai trocar por Y. Só isso. Ok? Suponhamos que esse é nosso sólido, esse, do qual eu queremos calcular o volume. Suponhamos que vai desde aqui, desde A até B, certo? Então, a ideia básica qual é? Você vai pegar um X, ou pode chamar qualquer outra variável. Vocês escolhem, ok? Eu vou chamar X. E você vai ver como é que é a sua seção transversal. Mais uma vez, que é uma seção transversal, é um plano, e você vai interceptar com esse plano perpendicular ao plano XY. ¿Sí? Como um plano aí. Pum, interceptou, vai intersectar esse sólido verde, e você vai obter uma figurinha, que vai ser a interseção. Esse é meu plano transversal, que a gente chamou que de um P de X, que é um plano que passa pelo ponto X. Aí você faz isso, aí aparece essa interseção, vai ser uma figurinha, que vai estar em R2, certo? Essa interseção a gente chamou S sub X, que é justamente que passa por X, que vai ser a interseção do plano X inter SS, ¿sí? O sólido. Para calcular o volume, usando técnicas de integração, o que queremos? O volume de S era igual ao quê? Vai ser a integral de onde a onde varia o X, de A até B. Ok? De qual função? Você vai calcular a área desse S sub X, que vai ser como falei, vai ser uma região em R2. Pode ser um círculo, pode ser uma figura entre duas funções, pode ser um retângulo, sei lá, pode ser qualquer coisa. Geralmente, nos exercícios de rotação, nos sólidos obtidos de rotação, sempre vai ser um círculo. Sempre vai ser um círculo, uma circunferência. E aí a gente já sabe calcular áreas de circunferência. Então, aqui, área de S de X, a gente denotou a área de S de X, a gente denotou, se vocês lembram, por A de X. ¿Sí? Porque estamos fazendo essa construção para cada X do intervalo AB, para cada X. Estamos vendo como que são as seções transversais. Como falei, em figuras sólidos que são obtidos por rotação em torno do eixo X ou eixo Y, sempre vão ser as seções transversais, sempre são círculos, circunferências ou anéis. Sim? Sempre. Então, a gente tem que calcular a área desses. Para calcular a área desses, é fácil. Para um círculo é saber seu raio e acabou. Então, agora, em calcular a área desse S, é basicamente, digamos que esse sólido seria o raio, né? Suponhamos que esse é um círculo. Suponhamos. ¿Sí? Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Raio ao quadrado, certo? Agora, a chave está justamente em que o raio é a parte difícil, vai ser a parte difícil, às vezes, de calcular. E o raio vai ser a parte difícil de calcular, porque essa aí vai ser talvez uma função de x. Aí que vai aparecer a f de x. Sim? Então, essa função de x pode ser uma raiz quadrada, um polinômio, uma trigonométrica, um logaritmo. Então, depende do problema. Tá? Então, esse é o único problema. Porque depois, uma vez que você já reconhece quem vai ser essa tua função, agora você é botar aqui na fórmula
e começar a usar técnicas de integração para calcular esse valor. E acabou. Tá? Esse é o problema. Então, aqui, o problema em figuras em sólidos que se obtém por fazer a rotação em torno de algum dos eixos, x ou y, é justamente o raio, verificar quem é o raio. Quando é o anel, vai ser a diferença dos raios, né? Por exemplo, antes de fazer o exercício que o seu colega me falou, por exemplo, minha figura pode ser em torno do eixo x de novo, meu sólido. Vou fazer girar em torno do eixo x e pode ser do seguinte tipo, por exemplo. Pode ser, como eu falei, essa função menos essa função, por exemplo. Eu vou fazer de outra cor. Então, pode ser essa função. Por exemplo, vamos supor que essa aí, a função y igual a x, e essa daqui vai ser a função y igual a x cubo, ok? Entre 0 e 1, por exemplo. Ok? Minha região vai ser essa. Beleza? Então, eu faço girar essa região. Então, quando eu faço girar, eu vou ter um sólido. Vai ser quase um cono, um cone, só que não vai ter a parte de tudo, a parte de dentro. Vai ser uma coisa assim. Então, agora, como me disse o método? Pego um x entre 0 e 1, certo? Vou pegar aqui, qualquer x. Pego esse. Pego um plano, vou intersectar essa figura com o plano que passa por x, perpendicular ao plano xy. Então, fazendo isso, você vai obter o seguinte. Intersectou. Ok. Por x, de novo, esse P de x. Por que estou fazendo isso? Porque eu quero saber quem é a área da seção. Primeiro, eu quero saber quem é a seção transversal. Lembrem que esse daqui a gente chamou a seção transversal. Passando por x. Muito importante. Isso daqui, a gente quer saber a área, porque essa é a função a de x que a gente introduz na fórmula, sim? Para poder calcular o volume. Essa é a função. Por isso que eu tenho que fazer sempre, ou seja, reconhecer quem é minha seção transversal e depois verificar qual é a sua área, ou como que eu posso calcular. Como falei, mais uma vez, para figuras, para sólidos que são obtidos como rotação de alguma região em R2, tanto no eixo X como no eixo Y, ou seja, ou mais geralmente, em torno de retas verticais ou perpendiculares, verticais ou horizontais, a região transversal, ou seja, a seção transversal, essa eixo de x, sempre vai ser dois alternativos. Ou bem circunferências, ou bem anéis. Sempre. Ok? Sempre. Beleza? Então, vamos ver que nesse caso vai ser anel. Caso de que seja circunferência, a gente já sabe como calcular a área, que seria π vezes o raio ao quadrado. E o raio é o que vai ser a função de x, vai depender de x. Tá? No caso de que seja anel, justamente vai ser o seguinte, como eu falei. Então, aí vocês vão ter uma interseção. A gente tem uma interseção dessa forma. Como eu falei, desse tipo. Mas nesse caso, não vai ter uma circunferência. A seção transversal vai ser esse pedacinho aqui, esse anel. Ok? Essa vai ser minha SDX, seção transversal. Então, se vocês querem olhar de frente, essa seção transversal vai ser uma coisa assim. A parte de fora e a parte de dentro. Ok? Seção transversal. Então, essa é a minha seção transversal, olhada de frente. Ok? Esse é SDX. Agora, é um anel. Beleza. Para calcular sua área, basta calcular, primeiro, o raio, quanto que vale esse? E esse é o raio. Quanto que vale esse? Por quê? Porque aí eu vou calcular a área desse. Então, a área desse dx, nesse caso, vai ser o quê? Π vezes o raio, que seria a ejeção do círculo maior, ao quadrado, menos a área do círculo menor, que vai ser π vezes ejecinho ao quadrado. Certo? Porque eu não quero a área de todo o círculo, eu quero a área desse pedaço aqui, esse anel.
E a área desse anel é basicamente fazer a diferença dessas duas áreas desses círculos, desse círculo. É o que estou fazendo aqui. Então, aqui no lugar de R, quem vai ser, que função vai ser, que função. Aqui vai ser uma função de x, aqui vai ser uma função de x. Tá? Então, quem vão ser essas funções? Então, você agora usa o teu gráfico. Quem era a tua região? Essa era desse azul. Então, por exemplo, se eu pego esse ponto aqui de x, a imagem de x, que seria f de x, né? Que vai ser x também. E eu giro, eu vou ter, se vocês olham, eu obtenho a circunferência maior. Você vai girar, eu tenho a circunferência maior. Ou seja, essa parte aqui, o raio, ou seja, esse R, o raio do círculo maior, vai ser justamente f' de x, que vai ser, nesse caso, x. Porque está nessa reta x. E o raio de dentro, da circunferência menor? Ah, de novo, mesmo pontinho, x, sua imagem agora vai ser esse ponto, que vai ser g de x igual x cubo, porque está dentro dessa cúbica. Então, quando você faz girar esse ponto em torno do eixo x, justamente vai te dar a circunferência de adentro, que vai ser esse pedaço aqui. Que é justamente esse pedaço. Então, o errecinho vai ser, o errecinho, nesse caso, vai ser justamente g de x, que vai ser x cubo. E agora, o que eu faço? Eu já tenho todos os dados. Agora é só substituir. Então, e quem é a erreção? É x. Então, raio x ao quadrado. Menos pi, quem é errecinho? É x cubo. Ok. X cubo, isso ao quadrado. Já acabou. É só fazer conta agora. Pi, x quadrado, x sexto. Pronto. Então, agora vocês vão introduzir essa fórmula nessa fórmula de aqui para calcular. E aplicam técnicas de integração. E acabou. ¿Sí? Isso é para, tanto para o eixo X, quando temos regiões de anéis, ou circunferências, as seções transversais. Como falei, quando vocês estão girando qualquer sólido obtido pela rotação em torno de uma reta vertical ou horizontal, as seções transversais, SS de X, sempre vão ser duas alternativas. Ou bem circunferências, ou bem anéis, como desse tipo. Não tem jeito. Tá? Os que vão variar são os raios dessas circunferências ou os raios desses anéis. Aí você tem que calcular. Tá? E depois, então, para outras figuras, aqui, nesses dois exemplos, a gente fez rotações de figuras em torno do eixo X. Quando vocês fazem em torno do eixo Y, a fórmula é a mesma, o raciocínio é o mesmo, só que você vai mudar aqui na fórmula. No lugar de x, você vai trocar por y, variável y. Aqui na seção transversal, no lugar de s sub x, você vai trocar s sub y. Ou seja, todo o que tinha x nesses dois exemplos, você vai trocar por y. Só isso. Só isso. Não muda nada. No lugar de x, as operações, todos são iguais. Os raciocínios, igual. Sim? Todos são iguais. Ok? Beleza. Então, agora sim. Que exercício você queria que faça? A letra D da primeira. A letra D. Então, a letra D, então, é x igual a raiz 2 de y sobre y quadrado mais 1, x igual a 0, y igual a 0, em torno do eixo y. Então, aqui diz a região limitada pelas curvas dadas é girada em torno do eixo especificado de volume do célula de resultado. Ok? Beleza. Então, queremos calcular exercício 1, letra item D. Ok. Temos nossa função. X igual a raiz 2y. Ups. Aqui era todo em raiz. Ok, sí, todo en raiz. Ok. Y cuadrado más 1. Entonces, x igual a 0, y igual a 1. En torno
do eixo Y. Olhem, mais uma vez, como disse em torno do eixo Y, minhas funções aqui, minha fórmula, como falei. Agora aqui no lugar de X, vocês vão trocar por Y, mas a fórmula é a mesma. A fórmula vai ser a mesma. Aqui, no lugar de X, d de X, vocês vão trocar por X, Y, d de Y. Sim, a fórmula continua valendo. Ok? Então, como que vocês fazem? Como que graficam essa função? A ideia... Então, como que podem saber que tipo de função é? Eu tenho... Ao começo, talvez eu não sei. Talvez não vamos saber. Sim? Uma ideia é justamente... Por exemplo, eu posso fazer... Esse daqui nunca se anula. Denominador. Certo? Nunca se anula. Ok? Então, eu posso fazer o seguinte. Posso multiplicar. Que nunca se anula. Para nenhum valor de Y. Então, eu tenho essa equação. Eu quero saber que figura é essa daqui. Como que será a figura? Eu mais ou menos sei como que é. Tenho aqui. X é igual a 0 é o eixo Y. Y igual a 1 é aqui. Então, Y, suponhamos que esse Y igual a 1, então eu tenho a reta. Certo? Aí vocês têm que graficar, então, a tua função. A função, que nesse caso seria g de y, se eu quiser, é a função 2y sobre y quadrado mais 1. Sim? Então, como falei, eu não sei como é que é y. E não sei como é, basicamente, eu não sei como é que é a gráfica, mais ou menos, entre e como que intersecta nessa parte. Então, como falei, como que vocês vão fazer? Uma ideia para fazer isso é usar essa equação aqui. Usar essa equação, tá? Então, como que vocês vão fazer? Vamos vir aqui. Eu fiz essa operação, eu posso elevar mais uma vez ao quadrado, eu vou ter y quadrado mais 1 quadrado x quadrado igual a 2y. Ok? Beleza, eu posso fazer y quadrado, y quarta, vamos ver se dá. Y quadrado mais 1 x quadrado igual a 2xy. Ok. Beleza. Então, daqui eu posso isolar. Ok. Professor, isso não seria impossível, já que o x seria igual a zero? Não, o x não, o x que aqui é a segunda equação de x igual a zero, ela está dizendo que é uma reta em que o eixo y em R2. Essa região está em R2, Ah, sim. tá? E essa y, a terceira equação, y igual a 1, está te dizendo que é a reta horizontal y que passa por y igual a 1. É por isso que eu desenhei aí. Só que o que eu queria fazer, é que essa função que está em função de y, queria expressar em função de x, para ver se é mais fácil ver mais ou menos que tipo é. Só que para isso, daqui dessa equação, eu estava querendo tentar isolar o x, isolar o y. Mas, em termos de x. Mas estou vendo que vai ser um pouco complicado aqui, porque tem uma equação a quarta, mas eu posso fazer mudança de variável a ele. Deixa eu ver, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Ok, se y é zero, estamos aqui em zero, isso daí vai zerar, então minha gráfica passa por zero.
passa por aqui. Ok. Se y é... Se y é 1, raiz de 2 sobre 2. X vai ser raiz de 2 sobre 2. Quanto que seria 2 sobre 2? Não sei. Raiz de 2 sobre 2. Então, aí seria y vai ser 1. Ok, minha gráfica de minha função passa por esses dois pontos. Se minha gráfica mais ou menos seria assim, um negócio assim, ou assim, estou feito. Mas eu quero saber para isso. Vou ver primeiro se minha função, ok? Se minha função essa daí é crescente, ok? Ou decrescente. Então, eu vou chamar g de y, eu vou derivar, ok? Então, para ver se é crescente ou decrescente em 0 e 1. Então, 0 e 1, por exemplo, para ver se é crescente. Então, derivando, então vai ser y quadrado mais 1 ao quadrado, regra do quociente, seria, derivada do primeiro, raiz, seria 1 sobre 2, raiz de 2y. Vezes a derivada do de adentro, que seria 2, ok? Vezes o segundo sem derivar, menos. Primeiro sem derivar, vezes o segundo derivando, 2y. Beleza? Eu derivei mal, alguma coisa? Não, tá certo. Ok, vou fazer um pouquinho de conta, então, aqui. Aqui seria y quadrado mais 1. Então, seria raiz de 2y menos raiz de 2y, raiz de 2y. Tudo isso entre y quadrado mais 1. Posso fazer mais continhas? Sim, posso. Y quadrado mais 1, aqui, por 2, vai ser menos 2y vezes 2y. Tudo isso sobre 2 raiz de y quadrado mais 1. Ok. E de embaixo sempre vai ser entre 0 e 1 positivo, esse denominador. Bom, 0 já sei que passa por 0, então eu quero para y positivo. Esse sempre vai ser positivo para todo y maior do que 0. Ok. O de acima, o denominador, vai ser y quadrado menos 1 menos 4y quadrado. Ah, perfeito. Então, esse daqui vai ser menos 3y quadrado menos 1. Perfeito. Então, esse daqui é negativo. Beleza. Então, notem que a derivada desse y é negativo, estritamente, para todo y positivo. Por que isso me ajuda? Como falei, como é negativo, minha função automaticamente é decrescente. Então, teorema ou teste decrescente crescente me diz que g de y é decrescente. Uma alternativa, ok? Decrescente para todo y maior do que 0. Se vocês quiserem, é decrescente em 0 para frente. Como que a gráfica de uma função decrescente, supomos que é meu eixo y e é meu eixo x, né? Decrescente quer dizer agora que você está começando aqui, por exemplo, um intervalo em 0 e 1, ou seja, suponha vai ir, então, esse quer dizer vai baixando, nunca vai subindo, sempre baixa, da esquerda para a direita. Isso quer dizer que minha gráfica é decrescente. Então, eu vou aplicar isso agora aqui, na minha gráfica. Então, esse é o eixo x. Então, à medida que vou crescendo o y, espere um momento. Não, tá certo. Ah, esse daqui é quadrado, né? Decrescente.
Espera um momento. Eu fiz bem a derivada, seria, ok, derivada 1 sobre raiz de 2. Qual é a derivada da minha função raiz quadrada? Raiz de x, derivada com relação de x, o meio sai para fora, seria 1 sobre x. Raiz de x, isso que eu fiz aqui. Vezes a derivada de adentro com relação a y, que seria 2. Vezes o segundo sem derivar. Ok? Menos. Primeiro sem derivar, vezes o segundo derivando. Tá certo. Tchau 2. Ok. Aqui. 2 raiz. Ok. 2y extremos e meios. Aí aparece aqui embaixo. Ok. Tá certo. O de embaixo sempre positivo. Ah, não. Tá, aqui tá errado, né? Aqui tá errado. Aqui seria y no numerador, mais 1 menos 4y quadrado. Aí teria 3 menos 3y quadrado mais 1. Agora eu quero saber onde que minha função é, que minha derivada é crescente, em que regiões minha derivada é crescente e decrescente. Ok. Então, o denominador sempre vai ser positivo. O numerador é o problema. Eu quero saber onde que isso vai ser positivo ou negativo. Então, se esse daqui é negativo, então isso quer dizer que 1 é 3y quadrado. Isso implica que... ok. Vamos analisar quando que ele é zero. Então, isso quer dizer que y quadrado é igual a 1 sobre 3. Então, isso quer dizer que y é mais ou menos 1 sobre a raiz cúbica de 3. Certo? Eu estou querendo saber qual é o sinal desse daqui, de menos 3y quadrado mais 1. Para poder saber onde que minha derivada é positiva, onde que minha derivada é negativa. Ok? A derivada de dy. Então, eu ubico raiz de 3, ok. Então, o que acontece agora se y, como y não estou interessado, olhem, não estou interessado, y está variando entre 0 e 1, porque a gráfica dessa função, eu somente estou interessado quando ele percorre 0 até que intersecte a reta y igual a 1, que vai ser em quando x tem o valor de raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, aqui dentro desse quadradinho, não sei como que se movimenta minha figura. Se, por exemplo, como falei, se eu verificasse que para y entre 0 e 1, minha gráfica for crescente, mais ou menos desse tipo, assim, ou desse tipo, vai ser uma coisa assim, que é crescente, né? A gráfica vai crescendo. Isso me ajuda muito mais, porque se for crescente, suponhamos que desse tipo, agora a minha região S vai ser justamente esse cara aqui. Sim? Esse cara x igual a 0, y igual a 1. Isso. E aí você vai girar em torno do eixo y. Então, vai girar em torno do eixo y, aí vai aparecer o sólido. Sim? Por isso que estou tentando verificar onde, se entre 0 e 1, para y entre 0 e 1, ela é crescente ou não. Ok? Então, o que acontece se y, então, preciso só que seja maior que 0. Então, o que acontece se é menor que 1/3? Então, isso quer dizer que 3, ok, y quadrado, ok, y quadrado é igual, não, é raiz de 3, ok, y quadrado é igual a 1 sobre 3, beleza, isso quer dizer que 3y quadrado é igual menor que 1, mas eu quero menos, né?
Ok. Vamos a tener que verificar. Então, eu tenho minha reta, menos 1 sobre raiz de 3, 0, 1 sobre raiz de 3. Quero verificar que sinal SU e os valores de Y. Eu estou interessado somente de 0 para frente. Quero verificar que sinal tem aqui e que sinal tem aqui. Ok, se y é igual a isso, então isso quer dizer que 3y quadrado é menor que 1. Isso quer dizer que menos 3y quadrado é maior que menos 1. Ah, ok, perfeito. Então, isso quer dizer que menos 3y quadrado mais 1 é positivo. Beleza. Então, nessa parte aqui, de 0 até 1 sobre 3, sem pegar o 0, sem pegar o 1, o sinal da derivada é positivo. Beleza. E se y agora é maior que 1 sobre 3, isso quer dizer que 1 sobre... Ui. Não, calma aí. Se y é ao revés, é ao invés. Y, então, isso daqui é menor que 1. É menor que 1, então a função quadrática é como que é? É crescente. Ah, não, tá certo. A função quadrática é crescente mesmo aqui, não? Tenho x, x2, a função quadrática é decrescente. É crescente. Em qualquer intervalo, não, tá certo, estava certo aqui. Então seria 1 raiz, então 3y quadrado, menor que 1, então menos 3y quadrado seria menor que menos 1, maior estricto. Agora sim, aqui seria menos 3y quadrado mais 1 seria maior do que 0, então tá certo. A função é crescente, ok? A função quadrática é crescente, aqui seria y quadrado, 1 menos 3, então será menos 1 ao 4, 0, ok? Aqui é de negativo, ok? Perfeito. Então, meu ponto crítico é 1 sobre raiz de 3. Ok, agora eu já sei mais ou menos que é 1 sobre raiz de 3. Ok? x0 e y1, isso. Ok. Entre 0 e... Ok, qual é a gráfica, então? Qual é a... Quanto é g de 1 sobre raiz de 3? Esse é o meu ponto crítico. Então, eu avalio, né, na minha função. Quando y é 1 sobre raiz de 3. Bom, eu não sei quanto que será. Será 2, 1 sobre raiz de 3. 2 pontos críticos, né? Mas o último ponto... O ponto crítico menos 1 sobre raiz de 3, não preciso, como falei. Por causa do problema, ele me diz entre o eixo y, a reta horizontal y igual a 1, que seria esse daqui, y igual a 1. O eixo y é igual a x igual a 0, essa equação. E a gráfica. Sim? A gráfica, então, para a gráfica dessa, em função de y, dessa função g de y, eu encontrei 2 pontos críticos, mas como falei, ela passa por 0 aqui, tudo bem, e passa por esse ponto, por 1, quando x é raiz de 2 sobre 2. Então, eu quero saber onde que ele é crescente, onde que ele é decrescente. Isso ajuda bastante na construção do sólido, como falei. Então, meu ponto crítico só considero 1 sobre raiz de 3. Ok? Quanto que vale esse valor? Bom, eu não sei. É fazer a continha aí, y quadrado mais 1, seria 1 sobre 3 mais 1. Aí seria raiz de 2 sobre raiz de 3
Aqui seria 4 sobre 3. Esse valor seria extremos meios. Aí 3, aí 2 sobre 4. Aí 6. Aí esse número, positivo. E esse número mais ou menos está aqui. Esse número escalou, suponham que é isso. Ok? Nesse ponto a derivada é zero. Ok? E agora, entre 0 e 1 sobre esse número, o sinal da derivada é positivo. Teste crescente e decrescente me diz que minha função é crescente. Então, a gráfica mais ou menos é assim, nessa parte. É assim. Ok? E de 1 sobre 3 até 1 é negativo. Então, a gráfica é decrescente. Mais ou menos deveria vir, então, decrescer. Certo? Mas porque, deixa no momento, se y é 1, 2, 1, raiz de 2 sobre 2. Tá certo, aqui é decrescente, mas... Ok, aqui não estou entendendo. De repente eu fiz a continha mal aqui, dessa parte daqui. Essa daqui é positivo, tudo certo. Negativo, ok. Até aí eu tenho certeza de que a gráfica é assim. Dessa parte, de repente, estou me confundindo por causa do que o gráfico entre o eixo Y e o X. Mas aqui, minha gráfica, minha função deveria passar por esse ponto. Sim? Mas para que passe por esse ponto, deveria ser um negócio assim. Sei lá, não sei como será. Eu estou seguro tenho certeza dessa parte aqui. Porque uma vez que vocês têm isso, a região vai ser essa, como falei. Essa é o que está proposto no problema. Aí, vocês somente têm que fazer, então, agora girar em torno do eixo Y. Então, o seguinte a fazer é justamente pegar esse gráfico, girar, aí vocês obtêm esse sólido. Esse vai ser o sólido. Sim? Do qual vocês têm que calcular o volume. Então, como eu falei, aqui a fórmula é a mista, que agora você vai inverter os papéis. Você vai pegar agora entre 0 e 1, quando y, ok? Quando y está variando. Então, vai pegar um y aqui, vai pegar um plano, vai intersectar com esse plano, sim? Vai obter esse plano agora no lugar de PX, eu vou chamar PY, e você vai obter uma seção transversal, que vai ser uma circunferência, como falei. Por quê? Porque esse sólido está sendo obtido pela rotação de algum gráfico. Sim? Então, esse daqui vai ser esse sub x. Sim? Então, é uma circunferência. Então, esse de x é uma circunferência. Sim? Só que não sabemos o raio, a seção transversal. Mas o raio, então, vai ser esse daqui, desde y, quanto que essa função aqui, que justamente vai ser essa daí. Sim? Então, mais ou menos, então, a área da seção transversal S sub y vai ser a área, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Seria π ao quadrado, vai ser essa 1, 2, π, 1 grau, tudo isso ao quadrado. Sim? Porque o raio S seria a imagem. Sim? Então, ao ter continhas, se chama x y sobre y quadrado mais 1 ao quadrado. Ok? Uma vez que vocês têm isso, agora é só aplicar a fórmula. Então, o volume
volume do sólido vai ser igual à integral. Y de onde a onde está variando. Como falei, segundo problema, o y está variando desde 0 até 1. Certo? De 0 até 1. AD, esse é ADY. Sim? Então, ADY agora seria, então, 2πy, y quadrado mais 1 ao quadrado diferencial de y. A mesma fórmula. Sim? Só que no lugar de x, como falei, vocês botam y. Ok? Aí, agora só calcular o valor da integral. Aí, por exemplo, podem aplicar substituição. Aqui, então, substituição por substituição. Aí vocês continuam. Ok? O detalhe, o difícil dessa parte, como falei, era justamente verificar se essa função é positiva. Sim? Porque a raiz y, essa raiz, o domínio tem que ser positivo. Então, y tem que ser positivo, não pode ser negativo. O de embaixo sempre vai ser positivo, certo? Porque é um número ao quadrado mais alguma unidade. Então, sempre vai ser positivo. O problema que estamos tendo aqui é justamente verificar como é que é a gráfica da função. Mas como é positivo, tanto faz. Acho que não é preciso calcular onde que ele é crescente ou não. Embora seja positivo, a região S vai ter essa figurinha mesmo. Ou seja, vai ser um negócio assim, mais ou menos. Sim? Não precisam calcular, nesse caso, a derivada, onde que vai ser crescente. Mas eu queria verificar mesmo, eu fiz essa conta para ver, para graficar exatamente como que seria a figura. Mas não tem problema, ok? Beleza. Então, por questão do tempo, então, a gente ficou na lista 19 de volumes. Está faltando a lista, as demais listas, as de integração por partes, frações parciais, integrais impróprias, substituição trigonométrica. ¿Sí? Como falei, como combinado, dúvidas que tenham sobre alguns exercícios ou alguma coisa que querem que eu faça de novo, para a próxima sexta-feira a gente não vai ter aula síncrona, sim? 3, mas eu vou disponibilizar uma aula gravada, sim? Que vai estar disponível no sábado ou no mesmo dia da sexta-feira, ok? Como que eu vou montar essa aula? Como falei, até amanhã, até o meio-dia, vocês têm que me mandar no e-mail as suas dúvidas, sim? Professor, tive dúvida em exercício X da lista X. Por favor, peço que dê uma resolução, uma explicação nessa parte. Ok, eu vou pegar essa de cada aluno, de cada um de vocês que me mandarem e vou fazer os exercícios que estão feitos, que estão vocês me perguntando. Eu vou gravar uma aula com os exercícios que vocês me mandarem. Ok? Observação, se ninguém mandar nenhum exercício, mesmo assim, vai ter aula gravada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os exercícios que eu acho interessantes para resolver e, de novo, vou disponibilizar na sexta ou o sábado. Ok? Beleza? Ficamos assim, então. Então, me mandem seus e-mails, me mandem suas dúvidas ou exercícios que vocês querem que faça das listas faltantes, que seriam, como falei, integração por partes, substituição trigonométrica, frações parciais e integrais impróprias. Ok? Então, Ô, a gente... professor, Pode falar. então para resolver questão assim de volume quando tem uma função muito difícil de desenhar o gráfico, basta saber que a função vai ser positiva, aí você desenha as outras retas e tanto faz aonde vai ser a curva, porque já dá para ter uma ideia. Então não precisa Exatamente, mostrar o gráfico. exatamente. Nesse caso, era basicamente verificar que essa função é positiva, mas já é positiva de entrada, né? Porque raiz quadrada, o domínio da raiz quadrada são todos números de 0 para frente, certo? E de embaixo não interessa o valor, mas como o de acima, o domínio dessa função, que essa seria g de y, o domínio seria, o domínio de g, seriam todos os x, já seria o intervalo 0 para mais infinito, de fato fechado aqui, fechado em 0. Pode pegar o valor de 0. Por quê? Por causa do denominador, porque o domínio da raiz da cima
tem que ser de 0 para frente. Não existe raiz quadrada de um número negativo, né? Então, o y aqui na gráfica vai ir desde 0 para cima, se você quiser. Esses valores vai pegar o y. Só que até qual valor você vai pegar? Até o valor, segundo o problema, né? Até y igual a 1. Então, você pega y igual a 1, reta horizontal. Então, você agora precisa, como é que é a gráfica da tua função no intervalo fechado 0 a 1, por causa do problema. Agora, e além disso, o eixo y, né? Eixo y, sim? Que seria esse. Então, tua gráfica dessa função vai ser uma gráfica em função do y, certo? Só que essa gráfica é positiva, né? Por causa de que de fato vai ser positiva, sem considerar o zero, porque em zero ela assume o valor de zero, ou seja, quando y é zero, você substitui aqui, x é zero, ok. Quando x é esse valor aqui, raiz de 2 sobre 2, o y é 1. Sim? O y é 1, ou seja, passa por esses dois pontos. Agora, como essa função é contínua em 0, 1, além disso é positiva, eu não sei que coisa faz a gráfica, mas ela tem que ficar acima do eixo y, por causa de que ela é positiva. Então, pode fazer esse negócio, sei lá, crescente, decrescentes. Não precisa, eu já grafiquei, essa vai ser a minha função, se vocês quiserem, x igual a raiz de 2y sobre y quadrado mais 1. Tá? Esse azulzinho. Então, a região S vai ser justamente, que você vai girar, é justamente o segundo problema, limitada entre o eixo y, que seria x igual a 0, reta horizontal y igual a 1, que seria esta reta preta, e a gráfica, né? Então, aqui está a gráfica, e o S, então, vai ser essa região de verde. Toda essa. Sim? Só que, como falei, eu calculei a derivada justamente para ver como que a gráfica mais ou menos mesmo é. Ou seja, queria fazer com precisão, mas não precisa fazer de onde que é crescente, não. Basta. Aqui, a única forma para graficar, o que interessava é só verificar que essa função era positiva e pronto, acabou. Ok? E aí você faz girar, daí aplica a fórmula. Ok? Isso vale, esse raciocínio vale para qualquer função positiva. Sim? Entendi, obrigado. Ok? Perfeito. Então, a gente vou esperar, então, suas mensagens com os exercícios selecionados, ok? Para ficar disponível, para disponibilizar a aula da sexta. Mais uma vez, a sexta-feira a gente não vai ter aula, mas sim vai ter aula gravada disponível, ou seja, aula assíncrona. Ok? Então, espero suas sugestões, suas dúvidas para fazer Professor, a... vai ter aula Pode falar? segunda ou não? Não, na aula da segunda não vai ter aula. Justamente acho que pode ser muito puxado para vocês. Talvez eu vou... Ou seja, segundo eu, pode ser muito conteúdo demais para atrapalhar. Ou seja, pode dar ruim em seu Ah, tá estudo certo. também. Porque a prova vai ser a terça, né? Então, acho que não é bom estudar um dia antes. Ok? Beleza, então, boa sorte na prova. Bons estudos no final de semana. Eu aguardo suas dúvidas e sugestões de exercícios para montar a aula da sexta-feira. Mais uma vez, não vamos ter aula da sexta-feira, mas sim vai ter aula gravada, aula assíncrona, ok? Bom, boa prova então a todos vocês. Aguardo suas dúvidas.